Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Bom dia, caros amigos. Mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde, que é um programa distribuído para todo o estado do Pará pela TV RBA e para o mundo todo, ao vivo, pela internet, tvrba.com.br. Eu sempre falo toda vez aqui que eu tenho um amigo na Noruega que nos assiste toda vez e na época da Copa o pessoal ligou lá da Rússia para dizer que estava assistindo o programa, tá? Certo? Então, no domingo de manhã, 11 da manhã, Hora de Saúde, o programa que trata de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje mais com um convidado de novo, muito especial. Mexe com uma coisa que é muito difícil, muito complexa e eu fiquei feliz de saber que ele e outros colegas da mesma área, hoje em dia, fazem aqui em Belém, no dia a dia. Dr. Dante Jubilei. Dante, obrigado por ter vindo, tá? É um prazer poder estar aqui. De verdade, eu já falei, eu vou já falar que ele formou na UEPA. O Dante é de São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso, perto, no sul de Minas, isso. Próximo de Ribeirão Preto, ali perto do Rio Grande, né? Isso. Próximo do Rio Grande. Eu tenho uns super amigos em Frutal. Né? Frutal, e logo depois de Frutal, a primeira cidade é aquela do Barretos. Barretos, famosa por causa do câncer e do rodeio. Né? Bem, tem uns amigos de São Paulo que eram tanto de Barreto quanto de Frutal, em Minas. Frutal ainda é em Minas. Que legal, São Sebastião do Paraíso. Do Paraíso. Turma de lá vai saber, vai assistir. Dante, o Dante estudou aqui em Belém, medicina na UEPA, formou, fizeste primeiro ortopedia onde? Fiz ortopedia na Santa Casa de Ribeirão Preto. Santa Casa de Ribeirão Preto. E depois coluna onde? Na Unicamp. Na Unicamp. Isso. Ele é um dos nossos cirurgiões aqui em Belém de coluna. Coluna. Ortopedia da coluna. Que é uma coisa muito delicada, porque dentro da coluna passa a medula. Então, Dante, pergunta 1, aquela pergunta que eu sempre falo que eu me... É muito frequente ainda doença de coluna? É bastante frequente. Muito. Cerca de 80% da população um dia vai apresentar dor na coluna. 80%. Né? Tinha um amigo meu, ortopedista antigo, que dizia: o homem era para andar de 4, ficou em pé, a coluna doença. Aconteceu o problema. Então, isso é verdade? Em parte é verdade. Em parte é verdade pela biomecânica da coluna. Pela biomecânica. Então ela suporta mais carga na forma horizontal, mas a forma bípede ela tende a degenerar mais cedo. Certo. Então é por isso mesmo. Ele dizia, a culpa é do homem ter ficado em pé. Então a coluna... Qual é a mais frequente das doenças assim? Da coluna, as doenças degenerativas, ou seja, o envelhecimento da coluna. O envelhecimento. O envelhecimento da coluna. Que é as hérnias de disco, as protusões discais, os famosos bicos de papagaio, né, que são os osteófitos. Certo. E a artrose das articulações pequenas que tem na coluna. Isso pode gerar dor em alguns pacientes e aí sim é uma patologia. Mas o processo de envelhecimento da coluna muitas vezes também pode ser bem favorável. O paciente apresentar as mesmas degenerações e sentir muito pouco ou sentir quase nada. Eu tinha um professor de ortopedia, o professor Júlio Cruz, ele uma vez comentou que aqui em Belém, pelo fato de nós, eu acho que até a minha geração, todo mundo dormia em rede. Era muito comum dormir em rede em Belém, até por causa do calor. Sim. Tem gente que dorme em rede até hoje, né? No dia a dia. O fato de dormir em rede fazia a coluna ficar torta. Tinha escoliose para cá, escoliose para lá. Isso é verdade? Bem, não é uma real verdade. Inclusive, eu tenho pacientes que relatam que melhora os sintomas de dor na rede. Melhora na rede. Pela posição que a rede lhe deixa, um pouco de cifose. Um pouco de cifose. Ela deixa melhorar um pouco os sintomas daqueles pacientes que têm dor irradiada para membros inferiores ou processos degenerativos ali na coluna. Mas a criança que dorme na rede o tempo todo, o fato da rede ficar torta, tem algum problema com a coluna? Bem, ficar torta por muito tempo não é um fator
bom para a coluna. Certo. Mas a criança vai ficar horas ali naquela É. postura e depois Depois vai mudar. vai mudar. O principal fator que causa escoliose, a principal causa de escoliose, na verdade, a gente não conhece, que é idiopática. A gente não sabe a Não causa. sabe a causa. Não é? Tem inúmeras teorias tentando levantar a causa daquela escoliose, mas não tem um real fator. Que falar, é a postura que foi errada, foi o pai que não corrigiu a postura da mochila, criança, uma a época mochila, andava de torto, da escola, não. ficava não é. sentado errado na cadeira. aquelas E às vezes coisas os pais todas. ficam se culpando também. Por que eu não corrigi meu filho? Hoje ele tem uma escoliose, que às vezes é um grau cirúrgico. Mas não é o maior problema, não. Uma pergunta agora de curiosidade. Hoje, a garotada é mais alta. Sim. Né? Hoje, a minha geração chegava a 1,70 m. Né? Hoje, o pessoal está chegando em 1,90 m fácil. O pessoal mais alto tem maior tendência a ter tortuosidade na coluna? Nas colunas? Não Não tem a ver. Não tem a ver. Não tem a ver. Então, é só... Os meus pacientes muito altos, uns 2 ou 3 têm, são ex-jogadores de basquete, aquela coisa toda, eu achava que podia ter, não tem, então. Assim, o fator crescimento interfere na escoliose naqueles pacientes que têm escoliose e que têm um grande potencial de crescimento ainda. Certo. É sinal que ele vai ter um grande potencial de aumentar aquela escoliose. Por exemplo, se eu pego um paciente com 10 anos de idade, que eu sei que ele vai crescer bastante ainda, pela avaliação da qualidade óssea dele. Então, se ele tem maior potencial de crescimento, é maior potencial de piora da escoliose. Dá para consertar ainda, em termos clínicos? A escoliose, sim. Dá? Dá. Tem... Avaliando bem cedo essa escoliose, identificando a causa da escoliose inicialmente, que tem inúmeras causas. A principal causa é essa, idiopática. Mas tem outras causas também, como congênita, né, que a criança já nasce com um defeito na vértebra. Neuromuscular, que é um defeito nos nervos, que não contraem bem a musculatura, então pode ser um fator causador de escoliose. E a idiopática, que é a maior causa, que causa assim, a escoliose. Mas, assim, esses pacientes que têm escoliose idiopática identificados cedo, muitas vezes pode usar um colete ou fazer algumas medidas que podem ajudar a ter mais flexibilidade na coluna. Corrige. O importante é que corrige. Corrigir, não. Ele consegue segurar os métodos clínicos, Então, a não piorar tanto. não deixa piorar. O uso do colete, ele não deixa piorar tanto. Que bom, que bom. E cirurgicamente? Corrige escoliose cirurgicamente? Corrige? Assim, quando eu comecei a fazer cirurgia de coluna, a gente prometia para o paciente que após a cirurgia a gente tendia a corrigir cerca de 50% daquela curva. Hoje em dia a gente está corrigindo muito mais do que isso, muitas vezes até deixando reta a coluna. Reta, fica normal. Anatômico. Anatômico normal. Como é que vocês fazem isso? Por curiosidade só. É muito complexo ou não? É um pouco complexo, mas... Tem que arrumar vértebra por vértebra? Você tem que primeiro soltar as vértebras, soltar aquelas vértebras, deixarem soltas, colocar parafusos de fixação nessas vértebras e você vai colocando uma a uma no lugar onde você liga numa haste. Essa haste já vai estar no formato que você quer que ela fique, aquela coluna. Certo. E aí você corrigiu a coluna. Puxa, maravilhoso. Vida normal. Depois disso, você espera o paciente a cicatrizar o osso, se adaptar. né? Ou seja, ossificar. E aí você não vai depender mais dos parafusos nem das hastes. Aí o osso já vai estar cicatrizado, já vai estar ossificado. Certo. E aí o paciente tende a levar uma vida quase normal. Que bom mesmo, hein? Que bom mesmo. Isso hoje em dia é uma cirurgia de rotina? É uma cirurgia que a gente faz com uma certa frequência. Certo. Escoliose eu devo operar 1 a 2 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana? Escoliose, Puxa vida, quando eu era aluno de medicina, aqui em Belém não se mexia na coluna, né? Eu acredito que, por isso, a gente acaba operando um pouco mais hoje, porque tem uma demanda reprimida. O pessoal ficou doente da coluna e ninguém mexeu. Ninguém mexeu. Por muito tempo. É isso. Ei, Dante, me fala uma coisa. A hérnia de disco. Eu vou te fazer uma pergunta assim, até de advogado do diabo. Houve uma época que todo mundo operava hérnia de disco. Aí houve uma época que a fisioterapia chegou. A fisioterapia não existia. Eu sou de antes dela. Aí chegou e disseram, não, agora não opera mais, agora tem que fazer só fisioterapia que recupera. O que é verdade aí?
Bem, eu acho que a gente está chegando no meio termo hoje em dia. No meio termo. E tendo indicações bem claras do que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. Por exemplo, o paciente que tem déficit neurológico tende a ser um caso cirúrgico. O paciente que tem dor crônica, dor acima de 3 meses, sem melhora, ou uma piora neurológica durante o tratamento também tende a ser um caso cirúrgico. Uma compressão medular é cirúrgica. Já uma compressão de raiz, a gente tende a ser um pouco mais tratamento clínico. Que seja com a fisioterapia, com a atividade física, com a acupuntura, medicamentoso. Certo. Antes de perguntar da acupuntura, Dante, só para o nosso telespectador entender, tu tem a vértebra e tem o disco entre elas. Esse disco envelhece, desidrata e é como se fosse uma borracha ou um plástico que tende a herniar, a ficar amassado e entrar, né? Isso. Entrar na cavidade que está a medula. E aí ele pode comprimir a medula. Comprimiu, dói, né? Então, a cirurgia tira o pedaço... Você tirar aquele pedaço que está comprimindo o a nervo. medula. Certo. O resultado cirúrgico hoje? Olha, os resultados cirúrgicos são bastante promissores. Quando se indica-se a técnica exata para aquele paciente. A gente tem que avaliar se existe instabilidade naquela vértebra, ou seja, se ela está frouxa uma por cima da outra, você tende a fazer a fusão vertebral, que é fixar uma vértebra na outra, por a deficiência daquele amortecedor, que o disco ele funciona como se fosse um amortecedor entre uma vértebra e outra. Uma vértebra e outra com aquele disquinho no meio. Né? Todo mundo que já viu a coluna sabe como é. Então, eu estou falando funciona desejos como um da amortecedor. coluna. É uma vértebra, o espaço entre uma vértebra e outra tem um amortecedor. Esse amortecedor envelhece, desidrata, perde altura e muitas vezes ele pode, um pedacinho dele, cair para cima do nervo que está passando logo atrás. E aí comprimir aquele nervo, isso vai causar dor na coluna e uma dor que irradia para membros inferiores, ou seja, para as pernas, se for cervical e para os braços. Isso é muito interessante tu falar para os braços, porque um sintoma comum na minha área, o paciente chega e diz: doutor, o meu braço está formigando, minha mão está formigando. É coração. Eu digo: não, é da coluna cervical. Tem que ir no ortopedista arrumar a coluna cervical. Não é um sintoma de coração, formigamento e braço formigando. Assim como a perna, né? Sim. Então, formigou, comprimiu. O ideal é ir no ortopedista, ele vai avaliar. Hoje, a vantagem da tomografia e da ressonância é muito boa para isso? Peraí. Como o nosso tempo está em cima, essa resposta dele é imediatamente em seguida. Então, vamos lá, pessoal, um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.